A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Existe um grande perigo dos crentes em Cristo Jesus assumirem posições polarizadas, extremadas. Há aqueles que querem ter um coração cheio de fogo, mas têm a cabeça vazia de luz. Há outros que querem ter a cabeça cheia de luz, mas têm o coração seco e vazio de fogo. A Bíblia fala da espiritualidade do monte, o êxtase sem poder. Fala da espiritualidade do vale, a discussão sem poder. Mas também fala da espiritualidade de Jesus. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E eu gostaria que você chamasse seus amigos, sua família, para assistir a esta mensagem, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida e para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença, mais uma vez, do presbítero José Augusto Brito. Ele é gerente de Tecnologia da Informação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutor em Ciência da Comunicação e é um dos que desenvolveram o nosso site do programa Verdade e Vida. Seja bem-vindo, Brito. Obrigado. Eu queria começar o nosso programa para que os amigos pudessem conhecer o site do nosso programa Verdade e Vida, quais são as possibilidades que nós temos hoje a partir da criação do nosso site do programa Verdade e Vida. O site é o programa Verdade e Vida da TV, as suas mensagens, agora colocadas na internet a partir do portal da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br. Há um banner onde qualquer pessoa pode clicar e a partir dali ter acesso a uma gama de possibilidades. Quais sejam? Você pode assistir de qualquer lugar, né, qualquer programa, ou seja, em qualquer horário, ou seja, possibilidades bem abertas, ou seja, é o internauta que faz a agenda. Então, com possibilidades expandidas, né, o internauta pode, inclusive, interagir, colocar questões, ele pode fazer aquisição das mídias em CD e DVD, ele pode, então, ter uma série de interações que a TV não permite, mas que agora o site permite. Nós estamos vivendo hoje um momento de convergência de tecnologias, onde várias tecnologias têm sido agrupadas. E eu queria saber de você, que é doutor nessa área de comunicação e tecnologia, como o site do Verdade e Vida pode estar inserido nesse novo contexto em que vivemos nos nossos dias. A gente observa que as novas mídias, elas complementam, são todas importantes, né? A mídia impressa, a mídia magnética, a mídia de rádio, de jornais, revistas e também a mídia televisiva, todas elas são expandidas a partir do momento que você incorpora a questão da internet, né? Então, tudo aquilo que é mídia digital pode ser incorporado dentro da internet. Então, o Verdade e Vida dentro do site, ele é um exemplo vivo, assim como a rádio IPB, dessa convergência. Ou seja, dentro da internet você pode ter TVs, rádios, revistas, jornais e assim por diante, uma mídia complementando a outra. Todas importantes, cada um com a sua finalidade e todas agora agrupadas nessas novas possibilidades de novas tecnologias. A televisão deve ser substituída, alguns chegam a dizer que a internet será a televisão desse novo século, certo? Tal essa convergência, tal essa possibilidade. Então as pessoas hoje vão escolher a hora que querem ver televisão, porque estão ali na internet e ali mesmo eles participam. E essa possibilidade está aberta de qualquer lugar do mundo para que as pessoas assistam com qualidade de som e de vídeo a partir do Verdade e Vida? Da mesma forma que a sociedade, à medida que vai absorvendo, tendo acesso, tendo essa inclusão digital, tendo acesso a essas novas mídias, seja da TV agora, TV digital de alta definição, seja da internet banda larga, que também dá essas possibilidades, ou seja,
À medida que a população tem acesso a esse tipo de tecnologia, todos esses serviços passam a ser possíveis, né? Então, o que a gente observa é que uma mídia não vai excluir a outra, vai complementar, mas que todas elas possivelmente vão estar integradas com a internet por conta da interatividade. E há uma diferença interessante aí que, com a internet, o telespectador ou o internauta, ele passa a ser um agente ativo, né? Diferentemente das mídias tradicionais, né? Que ele é mais passivo. Então, esse fato de ser proativo, de poder agendar, né? As novas TVs estão vindo com a possibilidade de disco rígido interno, de poder armazenar programas, você programa para gravar e assiste a hora que você quer. Vai chegar num certo ponto onde isso vai estar à disposição a partir das próprias redes de comunicação, as TVs, rádios, etc., né? E dando essa flexibilidade do telespectador, do internauta, de escolher essa agenda com o controle dele mesmo. Brito, nós queremos lhe agradecer em nome do Verdade e Vida, em nome dos telespectadores que agora, a partir do seu esforço e de toda a sua equipe, podem acessar o nosso programa Verdade e Vida a qualquer dia, qualquer horário, assistir o programa por tema, escolher o tema do programa que ele quer assistir, e ali eles podem ser abençoados e podem ser também alcançados com a mensagem da Palavra de Deus de qualquer lugar do mundo. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida daqueles seus companheiros lá que gestaram o nosso site, que está agora à disposição através do portal da Igreja Presbiteriana no Brasil, www.ipb.org.br. Nós vamos ouvir essa música e voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. De espiritualidade.
a espiritualidade do monte, o êxtase sem entendimento, a espiritualidade do vale, a discussão sem poder, e a espiritualidade de Jesus, caracterizada por oração, obediência e poder. O texto que nós vamos considerar é Lucas capítulo 9, o texto que narra a transfiguração de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar, e enquanto orava, o seu rosto foi transfigurado. E naquele monte apareceram conversando com Jesus, Moisés e Elias acerca da sua partida para Jerusalém. E diz a Escritura que Pedro então chega para Jesus e diz: Mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Quando uma nuvem luminosa os envolve e de dentro da luz sai uma voz: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz o texto que descendo eles do monte, estava lá uma multidão, e os 9 discípulos que haviam ficado no sopé deste monte, no meio da multidão um pai desesperado corre para Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho está horrivelmente endemoniado, eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz aqui o teu filho. E diz a Bíblia que Jesus Cristo o liberta. E aquela multidão fica encantada com Jesus. Mas Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: fixai nos vossos ouvidos estas palavras, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens, e importa que ele seja morto, crucificado e ressuscite ao 3º dia. E Jesus se dispõe a ir para Jerusalém para morrer numa cruz, para nos salvar. Nós vamos agora considerar esses 3 tipos de espiritualidade. Veja comigo, em primeiro lugar, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte. Eles sobem com Jesus para o monte, Jesus sobe para orar, mas eles não oram, eles dormem. Diz a Bíblia que eles estão vendo milagres extraordinários no topo daquele monte. Pelo menos 4 milagres eles viram. Jesus se transfigurando, Moisés e Elias aparecendo em glória para falar com Jesus, uma nuvem luminosa que os envolve, e 4º lugar, de dentro da nuvem, uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz o texto que, embora pisando num terreno sagrado, envoltos por um ambiente de milagres e prodígios, Pedro começa a falar, e diz o evangelista Lucas que ele não sabia o que estava falando. Ele tinha milagres, ele estava vivendo num êxtase, mas ele estava desprovido de entendimento. O que ele não estava entendendo? A sua situação era de grandes prodígios, mas a sua mente estava vazia de compreensão. E vazio de compreensão das verdades mais essenciais da fé cristã. Se não, vejamos. Primeiro, ele não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse: bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, Jesus, uma será tua, outra de Moisés, a outra de Elias. Pedro estava equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e dos profetas. Pedro estava colocando Jesus no mesmo nível dos maiores homens, mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Filho de Deus. Pedro estava equivocado, e o Pai corrige a teologia equivocada de Pedro, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Segundo lugar, Pedro não discerniu não apenas a centralidade da pessoa de Jesus, mas não discerniu a missão principal de Jesus. Quando Moisés e Elias aparecem naquele monte conversando sobre Jesus, sobre que assunto conversaram? Qual era a agenda daquela reunião? Diz o texto de Lucas que eles falavam sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida na língua grega é a palavra êxodos. Assim como o êxodo histórico, narrado em Êxodo capítulo 12, foi o evento da saída do Egito, da libertação do cativeiro, símbolo da redenção. Cristo foi para Jerusalém para morrer numa cruz. E a cruz de Cristo é o nosso êxodo espiritual. Na cruz de Cristo nós somos libertos.
Pela cruz de Cristo nós saímos da escravidão do mundo, do pecado, do diabo, para nos tornarmos filhos de Deus, homens e mulheres livres, para servirmos o Deus vivo. Diz a Bíblia que quando eles desceram do monte, Pedro, Tiago e João não compreenderam esta verdade. Esta verdade da cruz estava encoberta para a mente e para o coração deles. Pedro, Tiago e João estavam vivendo num ambiente de êxtase e de milagre, mas eles não estavam compreendendo a centralidade do cristianismo, a cruz de Jesus Cristo, a morte expiatória e substitutiva de Jesus Cristo. Mas, em terceiro lugar, os discípulos não entenderam também a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Elias, outra de Moisés, ele estava sugerindo com isso a espiritualidade do monte, do êxtase, da fuga, e não a espiritualidade do enfrentamento. O monte é lugar de recarregar as baterias, mas o ministério acontece no vale, onde tem gente chorando, sofrendo, oprimida, gente cirandada pelo diabo. É lá no vale que se deve exercer o ministério. Essa espiritualidade do monte, do templo, de acampamentos, de retiros espirituais, mas que não tem concretude histórica, que não se vincula às necessidades, aos dramas, ao choro, à dor das pessoas. É a espiritualidade da fuga. Nós precisamos da espiritualidade, não que foge para os montes, para os mosteiros, mas a espiritualidade que se insere, que entra, que penetra, que salga, que é luz, que influencia. Mas veja você que esta espiritualidade do monte, ela está desprovida de entendimento e de compreensão. As pessoas estão buscando experiências, correndo atrás de milagres, correndo atrás do misticismo, de um sincretismo, na busca de tantas revelações e coisas extraordinárias, mas essas pessoas não estão compreendendo as verdades mais elementares e essenciais da fé cristã. A segunda espiritualidade que esse texto revela é a espiritualidade dos 9 discípulos que ficaram no sopé daquele monte. É a espiritualidade do vale. Esta é a espiritualidade da discussão sem poder. Diz o texto que os discípulos estavam discutindo com os escribas, em vez de estar atendendo à multidão e, sobretudo, aquele pai aflito com a causa tão urgente do seu filho endemoniado. Os discípulos estão sem poder. Enquanto eles estão discutindo, há uma multidão desassistida. Enquanto eles estão discutindo, os cativos não estão sendo libertos. Enquanto eles estão discutindo, a obra de Deus não está sendo feita. Enquanto eles estão discutindo, o diabo está cirandando com as pessoas à sua volta. Eles estão sem poder. O pai disse para Jesus, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que estavam sem poder? Primeiro, porque não oravam. Segundo, porque não jejuavam. Terceiro, porque eles tinham uma fé tímida e pequena. E quarto, porque eles tinham se desviado do foco. Em vez de fazer a obra, eles estavam distraídos numa discussão inócua e infrutífera com os próprios detetives, fiscais da fé cristã, que eram os escribas. É claro que nós podemos discutir. É claro que a fé cristã pode ser apologética. É claro que nós podemos e devemos nos reunir para defender a fé, para proclamar a fé, para combater as heresias. Mas há aqui um grande risco da igreja perder o foco em intérminas discussões infrutíferas. Quantas vezes a igreja se reúne, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e discute, e discute, e estuda, e discute, e rediscute, e fala novamente. Enquanto a obra de Deus está para ser feita. Enquanto à nossa volta o diabo ciranda com as pessoas.
enquanto as multidões estão desassistidas, enquanto as pessoas estão procurando ajuda e não encontrando resposta na igreja. Nós precisamos nos acautelar para nós não estarmos envolvidos em muitas discussões e perdendo foco do nosso ministério de fazer a obra de Deus, na dependência de Deus, sob o poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, vamos ver qual é a espiritualidade de Jesus. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que Jesus subiu o monte para orar. Jesus tem sede de Deus. Ele tinha sede de comunhão com o Pai. Ele tinha pressa para estar na presença do Pai, falar com o Pai e ter comunhão com o Pai. Ele sobe o monte para orar, enquanto os seus discípulos não oram. Diz o texto, porque ele ora, o seu rosto resplandece. Porque ele ora, o Pai o defende, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Porque ele ora, o Pai o prepara e o consola para enfrentar a cruz. Quando nós deixamos de orar, quando chega a crise, quando chega o vale, quando chega o momento de nós passarmos pelo nosso Getsêmani, nós não temos forças, nós não temos coragem, nós não temos suporte espiritual. Jesus Cristo foi preparado e consolado antecipadamente para enfrentar a cruz, porque ele orou. Em segundo lugar, a espiritualidade de Jesus foi a espiritualidade da obediência. Diz o texto que quando Jesus Cristo desce do monte, cura aquele menino endemoniado, os seus discípulos e a multidão ficaram maravilhados. Então Jesus volta-se para os seus discípulos dizendo, fixai nos vossos ouvidos estas palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e vai ser crucificado e morto. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte, não se encantem com milagres, com prodígios, com maravilhas. Eu não vou sair do meu foco. O meu projeto não é ser um milagreiro. O meu projeto não é realizar prodígios e maravilhas. O meu projeto é ir para a cruz, é morrer, porque é na cruz, através da minha morte que a humanidade encontrará salvação, redenção e perdão. Diz o texto que os samaritanos não receberam Jesus porque estava escrito no seu rosto que ele estava indo para Jerusalém. O projeto de Jesus era obedecer o Pai, morrendo na cruz para a nossa redenção, para a nossa salvação. Jesus está pronto a obedecer, ainda que esta obediência implicasse na sua própria morte. Cristianismo é obediência. Terceiro lugar, a obediência de Jesus agora caminha para um outro enfoque. Jesus agora tem a espiritualidade do poder. Quando aquele pai aflito traz o seu filho, dizendo que os discípulos não puderam, Jesus solta um gemido dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. E diz a Bíblia que quando o pai trazia o menino, o diabo toma aquele menino, o joga no chão, porque o demônio jogava aquele menino na terra, no fogo, na água, para destruí-lo. Mas Jesus Cristo dá uma ordem, sai deste menino e nunca mais retornes a ele. E diz o texto que o menino ficou liberto a partir daquele momento. Jesus Cristo tem toda a autoridade e tem todo o poder. Diante dele se curva todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que não há poder que possa resistir à autoridade absoluta do Senhor Jesus. Ele tinha poder, ele demonstrou esse poder e ele agora também dá este mesmo poder à sua igreja, dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja tem este poder, porque ela está recebendo este poder do próprio Senhor da vida, o Senhor Jesus Cristo. Nós também precisamos ter a mesma espiritualidade de Jesus, a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. O poder vem pela oração. Não pela discussão, mas por uma vida de intimidade com Deus. Não podemos nos distrair em discussões infrutíferas. Precisamos sim nos dobrar diante de Deus em oração. Precisamos sim obedecer a Deus plenamente. Precisamos sim buscar poder e viver na dependência deste poder durante toda a nossa vida, para o louvor da glória de Deus. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus neste momento. Por favor, onde você está? Curve-se diante do Deus vivo.
Feche os seus olhos. Se possível, dobre os seus joelhos. Eu quero orar em seu favor neste momento. Deus amado, eu quero colocar a vida dos nossos telespectadores nas tuas mãos e pedir que neste momento tu revistas a cada um com a tua graça, com o teu poder, para que vivam em obediência à tua palavra, para que vivam em oração na tua intimidade e para que experimentem este poder bendito para viverem uma vida vitoriosa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da espiritualidade não implica em rituais, experiências paranormais ou receitas complicadas de misticismo. O caminho da espiritualidade é Cristo. Ele é o caminho e a porta de entrada para a salvação e uma vida espiritual plena. Ande por esse caminho, entre por essa porta, Jesus, e tenha certeza da salvação e da vida eterna. Essa é a minha oração, meu desejo sincero. Agradecemos a sua audiência ao programa Verdade e Vida. Divulgue entre os seus parentes, os seus amigos e vizinhos. Para localizar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa, visite o nosso site www.ipb.org.br ou ligue para 0800 119 105. Continue ligado e lhe informaremos como você pode adquirir os vídeos do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. O programa Verdade e Vida está completando seu segundo ano de transmissão. E para celebrar essa data, vamos premiar os primeiros 20 telespectadores que nos enviaram um e-mail com o livro do Reverendo Hernandes, Prosperando no Deserto. Mande um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Mande seu e-mail com seu nome, endereço e o canal onde assiste o Verdade e Vida. verdadevida@ipb.org.br. Os primeiros 20 e-mails que chegarem receberão gratuitamente o livro Prosperando no Deserto, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Mande seu e-mail, mande um só. E-mails duplicados serão eliminados. Os primeiros 20 e-mails receberão o livro gratuitamente em comemoração ao nosso segundo aniversário de transmissão do Verdade e Vida. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$ 30. Por R$ 35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.